Hoje a gente vai falar sobre a nossa Covid, mas é para falar de esperança, é para falar de um novo olhar, de um novo momento, né? A gente já falou muito de Covid aqui, muitas vezes a gente falou do lado triste dessa história, mas olha quanta coisa a gente avançou de lá para cá, desde que a gente descobriu a Covid, né? De lá para cá já teve vacina e agora a gente está falando de autoteste. Se a gente não tinha nem condição de testar antes fora, e eu sei que tá difícil para muitas pessoas fazerem o teste, as filas são enormes, a gente está agora viabilizando o autoteste. A gente quer que as pessoas façam o teste com toda a facilidade e acessibilidade. É que nem teste de gravidez. Você vai lá, compra na farmácia, leva para casa e toma um susto ou não toma um susto. E agora, a possibilidade da gente fazer o autoteste de Covid. As empresas estão começando aí na Anvisa para fazer o pedido de regulamentação. Eu sei que uma empresa já pediu, uma empresa brasileira, para comercializar PCR LAMP, que é um produto internacional. Mas para isso, depois que dia 28 agora do último mês, a Anvisa liberou para que o país comercializasse, as empresas agora vão uma a uma buscar a Anvisa para fazer o seu pedido. Assim que forem liberadas, vão poder comercializar esse teste, você vai poder comprar, levar para casa e fazer. Agora a pergunta é, como é que faz? É eficaz? Que horas eu faço? Que horas eu não faço? Dá certo? Não dá certo? A gente vai descobrir tudo isso. Eu vou falar com o presidente. A gente vai falar com o presidente, tá, gente? É o presidente executivo da CBDL, é o Carlos Eduardo de Paula Gouveia. Ele já está aqui. Eu vou colocar ele para dentro e agradecer, porque a gente fala com o presidente, né, gente? Bom demais. Eu vou parar a música. E aí? Tudo bem, Neila? Grande prazer, obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço, presidente. Olha, eu nem falei, mas eu vou falar aqui o currículo dele, ele é todo cheio de sigla, ele é presidente executivo da CBDL, como eu falei, Aladif e CMW Saúde, além disso é diretor da SBA, da Sociedade Brasileira de Administradores Hospitalares. IES é o quê? Instituto Ética Saúde, esse vale a pena conhecer. Qual o Instituto da... Ética Saúde é um trabalho bem interessante. Esse é uma outra pauta para um outro dia, que trabalha exatamente com compliance, ética e integridade dentro do ambiente de saúde para garantir a sustentabilidade do setor. E a gente no Brasil sabe como isso é mais do que importante e necessário, né? Sim. Tem também SBTEM? É a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Também é um outro assunto muito legal, que fala do teste do pezinho, fala dos tratamentos, principalmente para as doenças raras, que obviamente sempre acabam sofrendo um pouco com a dificuldade para conseguir a terapia adequada. Conheço uma turminha que quer acrescentar uns testes aí no do pezinho, então você vai virar fixo na minha vida. Bem? Tá bom. Tudo bem que você pode ter fonte fixa? Posso, prazer. Além de tudo, ele é advogado, administrador público, né? Hoje a gente vai falar sobre o autoteste de Covid, que a gente começou a falar aqui. A gente está vivendo um momento novo, né? Eu acho que a Covid está trazendo muitas experiências novas, muitas dúvidas existem, muitos pontos de interrogação. Quando no começo a gente achava que era uma gripe mais leve, daqui a pouco ela ficou intensa, mas não vai para criança, agora as crianças estão pagando o preço da não vacina, tem muita coisa ainda para acontecer, e eu acho que, eu costumo dizer que a gente tem que agir como se a pessoa do lado tivesse com Covid, porque a gente está sempre se cuidando. Mas é muito legal, Carlos, a gente saber que a gente já está nesse nível de discutir um teste feito em casa, né? Se você fosse fazer uma avaliação sobre esse autoteste no geral, que momento é esse que a gente está vivendo? Você que é uma das pessoas que participam da estrutura dos testes, de todos os testes in vitro no Brasil. Obrigada por você estar aqui, tá? Imagina, agradeço, eu que tenho que agradecer aqui a oportunidade. Os testes de diagnóstico são a grande ferramenta para um acesso correto para terapias que existem. A gente tem um mantra que é o seguinte, é o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. E nesse contexto, o autoteste ele vem complementar todas as demais ferramentas que já existiam. O RT-PCR, considerado padrão ouro, ele é muito importante para uma série de momentos
que vão desde uma cirurgia, pode ser o caso de uma viagem, várias situações em que você detecta o quê? O próprio RNA do vírus, ou seja, é o material genético do vírus presente no organismo da pessoa. É aquele com o suave nasofaríngeo e que você coleta essa amostra e manda para um laboratório. Existe o teste rápido de antígeno, que foi uma grande invenção e evoluiu bastante tecnologicamente, que também é de uso profissional. Ele pode ser feito tanto nos laboratórios, nas farmácias, ou até naqueles drive-thrus e postos avançados de testagem. E ele tem uma correlação muito boa com o RT-PCR. Isso trouxe um avanço enorme, porque ao invés de 2 a 4 horas, que seria o tempo de processamento do PCR, mais o tempo da fila, que aí às vezes acaba levando dias para você receber o resultado, o teste rápido de antígeno, ele é aquele que dá um resultado em 20 minutos. De 15 a 20 minutos você sabe. Então é muito fácil e também com o suave nasofaríngeo ou até com saliva. Já existem testes rápidos com saliva. E o autoteste, ele veio complementar tudo isso, trazendo uma grande novidade, que é trazer o consumidor, o paciente, o cidadão, para uma busca do autocuidado. Muda-se aqui, quebra o paradigma da doença. Na verdade, é a pessoa cuidando para que ela não adoeça. E aí, podendo ter o controle disso. Então, a gente vai capacitar, empoderar esse cidadão para exatamente poder fazer o teste em casa. Em que situações? Ele esteve numa festa e ficou sabendo que tinha alguém infectado. Ele está na dúvida, espera 2, 3 dias e faça o autoteste. Ele vai visitar um parente idoso em outra cidade, faz o teste e verifica. E assim tantas outras situações. O fato é que ele, tendo essa informação de que está positivo, qual a recomendação? Primeiro, fique em casa. Segundo, faça uma lista de todas as pessoas com quem ele teve contato nos últimos dias. Essa parte é muito importante, ele chama de rastreamento de contatos. Terceiro, se ele começar a ter sintomas, ele precisa fazer 2 coisas. Primeiro, provavelmente buscar um teste confirmatório, mas principalmente já buscar uma terapia, um cuidado com um profissional de saúde. E o cuidado com um profissional de saúde pode ser aí sim ir para um posto de saúde, uma clínica, um hospital, ou para o médico que ele confia, ou até um teleatendimento. A pandemia foi muito ruim, tem sido muito ruim para a gente, de uma forma geral. Mas ela vai deixar alguns legados que vão ficar e são muito importantes. Um deles é esse, a utilização de forma inteligente das tecnologias que a gente tem, como, por exemplo, essa questão do teleatendimento. E aí o autoteste, neste contexto que eu falei, ele vai ajudar a sociedade como um todo a cortar esse ciclo de transmissão da doença. Porque a gente viu que só governo não consegue fazer tudo. Só o governo, os hospitais e os laboratórios também não. Sim. As farmácias entraram nessa situação de testagem por causa da pandemia. E só para você ter uma ideia, Neila, a gente saiu de um mercado potencial de 6.500 hospitais, 18 mil laboratórios e agregamos 88 mil farmácias potencialmente capacitadas, porque elas são ambiente de saúde e com um profissional de saúde muito preparado para poder dar essa assistência e fazer a testagem. Então a gente mudou todo o cenário de atenção à saúde. E agora, com o autoteste, no caso do Covid, você muda, você escalona isso para um outro patamar. Você está trazendo um verdadeiro... Essa rede, né, toda, você já chega... Você elimina um monte de problema no meio do caminho, visita indesejada, ou você tem que ir antes na frente para fazer uma... Você já elimina uma parte do caminho. Agora, você falou aí, Carlos, que o teste certo, na hora certa, com a pessoa certa. Lógico que eu acho que dentro desse pedido que a Anvisa precisa liberar, deve ter todo esse ensinamento para o público leigo, para a ponta que vai comprar esse teste, porque você tem que fazer nas condições certas. O que está sendo avaliado para que a Anvisa libere essas empresas a venderem os testes? Bom, agora vem uma parte muito importante, porque como eu falei, o teste ele vai empoderar o cidadão para ter esse autocuidado, para ele fazer o próprio teste, ter a informação e tomar determinadas atitudes que vão nos ajudar a combater a pandemia. Por conta disso, a Anvisa soltou na última sexta-feira
a resolução 595 desse ano, que ela trata dos requisitos para o registro do produto. Então, o autoteste é parecido com o teste rápido de antígeno? Sim. A base dele é essa. Porém, ele tem algumas inovações. Então, ele vai ter uma preocupação em ser muito mais amigável. O swab dele é um swab que vai ser mais apropriado para uma coleta mais fácil, vai ser nasal, não tanto lá no fundo. Quem vai ter coragem de fazer o que a pessoa do teste faz? Então, vai ter coragem de fazer o que a minha fez. Então vai fazer, muito provavelmente, as duas narinas, tá? Existem já testes, autotestes, com uma tecnologia bem interessante, que possibilita até substituir o swab por um outro dispositivo, muito interessante, bem diferente e fácil. Você já tem autotestes com fluido oral, com saliva, e assim por diante. Então, sempre lembrar, e como eu falei, é no ambiente certo também. Então, o teste certo para a pessoa certa, no momento certo, no ambiente certo. Então, o autoteste, ele vai ser muito mais um teste de triagem do que de diagnóstico confirmatório. Ele vai dar o primeiro alerta, e essa é a função dele. Esse primeiro alerta vai mudar muita coisa, porque até aquele momento, esse cidadão era invisível para o sistema. Provavelmente ele nem iria, muitas vezes, procurar uma atenção. Ele não iria para as filas dos postos de saúde, de laboratórios, o que é um problema. E no caso da Omicron, que é essa variante, ela tem um poder de disseminação muito rápido e enorme. E embora ela seja muito menos letal, menos virulenta. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes estão assintomáticas, porém elas transmitem. Sim. Então elas são uma verdadeira bomba relógio. Se elas ficarem circulando numa situação normal, elas vão contaminar muitas pessoas. A taxa de transmissão agora, que a gente chama de RT, ela está aqui no Brasil em 1,78. Ela chegou a ficar abaixo de 1. O que significa um RT de 1,78? Significa que de 100 pessoas contaminadas, nós teremos 178 outras pessoas que se infectarão. Uhum. Então, se as pessoas não têm como buscar a informação no momento certo, perdeu, seria uma grande oportunidade de cortar esse ciclo enorme. Então, o autoteste vem para isso. E aí, só terminando a sua pergunta, a gente começa a falar e vai se animando. O requisito é muito claro. Primeiro, a empresa tem que atender como se fosse um produto de diagnóstico, com os estudos de estabilidade, eficácia e tudo mais. O processo, que é um processo burocrático, vai ter toda essa documentação que a empresa produtora ou importadora tem que apresentar. Além disso, ela tem que apresentar um estudo de usabilidade, que é uma demonstração de que aquele produto já passou por como se fosse um teste com consumidores. Com consumidores, que tem o quê? A função de pegar a caixa, abrir, olhar o rótulo, olhar a instrução de uso e tentar repetir as etapas. Isso é muito importante porque a empresa vai adequando aquele produto para o consumidor leigo, que não tem essa formação técnica. E, por fim, tem uma última avaliação, que é a avaliação do INCQS. Você que gosta de siglas, é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fiocruz, que faz uma avaliação de performance, sensibilidade, especificidade, para ver se o produto está atendendo aos requisitos que o próprio Ministério da Saúde indicou. Uhum. Tá? O Ministério, quando fez o pedido para a Anvisa, ele indicou quais seriam os índices mínimos aceitáveis. E com isso, a Anvisa quer checar. Então, é um processo de 3 etapas. As empresas já tinham um interesse grande em trazer o teste. Deve ter uns 30 dias para esse processo burocrático acontecer? Normalmente é um processo que demora de 3 a 6 meses. Tá? De 3 a 6 meses. O que acontece? Nós estamos no meio da pandemia, está todo mundo correndo atrás do relógio, né, contra o relógio. As empresas já estavam se preparando com aquilo que elas sabiam que poderia ser exigido, então as condições normais e básicas, mas faltava essa resolução ser publicada, a gente não tinha a certeza. Agora que já temos a certeza, então todos foram atrás do que eventualmente falta. Então vai ser rápido, uma empresa, você comentou que já submeteu, já houve
que pelo menos mais 2 já teriam também preparado para submeter agora. A gente espera que esse mês de fevereiro, pelo menos 6 a 7 empresas apresentem o seu dossiê. E da parte da Anvisa, eu poderia dizer que vai ser muito rápido. Eles têm um compromisso e eles não têm faltado com esse compromisso. Eles têm, assim, agilizado ao máximo e priorizado tudo que é relativo à Covid. Então, a gente... recolher um tipo que estava na farmácia, mandou recolher por falta desse registro, né? Na verdade, o que acontece, Neila? Nenhum produto na área de saúde pode ser submetido ao consumo, à comercialização, sem registro. Então é importante quem nos ouve para que esteja atento. Já está circulando no WhatsApp, minha esposa me mandou hoje, um produto que está lá, vendo 5 unidades, uma caixa por sei lá qual o valor que foi. Brasil, né? Mas Brasil, né? o produto está totalmente irregular e não foi avaliado, não é nacional, alguém trouxe de contrabando, então você tem vários crimes aí. Crime sanitário é o mais grave, mas você tem crime fiscal, tem crime contra a economia, e assim vai. E a pessoa está lá oferecendo. Botou para circular. Agora, qual é por exemplo, outros países já estão disponibilizando esses testes, e qual é a eficácia desse teste, desde que você faça no dia tal, que é o dia correto, e que dia é esse? Então, os produtos já estão, o autoteste já é algo que se consolidou no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos já têm adotado isso como uma prática usual. O governo americano, o Biden, ele se comprometeu a comprar 1 bilhão de autotestes para distribuição para a população. O governo britânico, ele tem comprado e distribuído de forma assim frequente para vários grupos diferentes. Sejam viajantes, você chega hoje em Heathrow, você ganha 2 ou 3 testes para fazer a cada 3 a 4 dias, para você se monitorar. As crianças nas escolas, que estão em aula presencial, fazem 2 a 3 vezes por semana. Autoteste. Os professores idem. E assim tantas outras situações. Então existe um incentivo para que você teste. A Itália, por exemplo, teve superlotação com a Omicron de novo nos postos de saúde. O governo falou, não, vai todo mundo para casa. Ele fez uma grande aquisição e começou a distribuir por região, para que as pessoas se testassem e só fossem procurar o sistema de saúde quem de fato está positivo. Você imagina, aqui no Brasil, a gente tem uma fila enorme, porque, de fato, a procura aumentou tanto por causa desse poder de contágio do Omicron, que o que aconteceu? O estoque caiu. As filas enormes, as pessoas vão lá, tiveram Natal, Ano Novo, dúvida se estão com H3N2 ou mesmo o Covid. Ficam na fila, começa a chover, o que acontece? Metade da fila vai embora, e a outra metade vai para dentro do posto de saúde, que é pequeno, sem ventilação e com gente fazendo teste. Você concorda? Quem não estava tem o risco de sair com Covid. Então, é isso que a gente pode evitar com uma possibilidade como o autoteste. Então, é muito importante usar isso, e aí eu até desafio. Na verdade, a gente está quebrando um grande paradigma. Se você for analisar, não é só o autoteste de Covid. A gente vai estar trazendo uma nova forma da própria população encarar a saúde. Sim. Não a doença, é a saúde. Isso começou lá atrás, como você falou, primeiro foi gravidez. A importância da informação precoce. A segunda foi o quê? Foi a questão do diabetes. Hoje você tem teste de glicemia para toda a população de graça. As pessoas monitoram o seu estágio, como está o seu status e tudo mais, para tomar uma medida. O autoteste HIV foi outra grande descoberta, foi um grande ativo para o Programa Nacional de ST/AIDS, que permitiu o Brasil de se manter na frente dos índices comprometidos com a OMS. Então, hoje a gente tem lá índices ótimos graças a uma combinação. Teste rápido, testes laboratoriais e autoteste, que permitem a pessoa entrar de forma precoce no programa de tratamento, ou seja, acesso a terapias cada vez mais eficazes. E aí eu até vou um pouco mais longe. Acabou de me informar que tem autoteste para HIV, porque eu não sabia. Em todas as farmácias. E aí você tem tanto de sangue quanto de fluido oral. E é muito importante. E não é para
a ideia ali tem todo um racional por trás quando o Ministério fez. Ele sabia que teria recursos escassos, cada vez menos condição de ter um programa universal de distribuição. Então ele foi para essa estratégia, vou empoderar a população para que as pessoas que puderem também façam a sua parte. E desculpa, o vírus não escolhe gênero, classe social, nem nada. Qualquer um está sujeito. E se você for analisar, tem outras aí que valem para o futuro, como HCV, hepatite C, que é uma doença silenciosa. As pessoas não sabem muitas vezes que tem e quando descobrem já está tarde demais. A pessoa já está com cirrose. E poderia ser descoberto precocemente se houvesse um autoteste, que é um dos projetos do Ministério. Sífilis, hoje tem uma pandemia de sífilis, ninguém fala a respeito. Isso eu sabia. Mas tem teste também, autoteste? Não. Ah, tá. Então, eu estou falando como tem oportunidade. E por que tem essa situação? Com o Covid, a gente descobriu que muitas pessoas não iam ao médico, iam ao hospital quando já estavam quase morrendo, ou seja, em último caso, os homens evitamos, exatamente. Então você tinha lá uma legião de invisíveis. Ao permitir que ele entrasse nas farmácias, você chegou perto de onde está o indivíduo. Tá com uma pessoa de confiança, que é o farmacêutico, muitas vezes nas pequenas comunidades ele já conhece a família inteira, já trata, já dá uma atenção completa. Né? Muitas vezes ele é quase o médico da cidade. É uma educação mesmo, né? A gente aprendeu sobre ética respiratória agora, sobre o uso de máscara, o autocuidado. Isso que você está falando realmente é um aprendizado da pandemia, porque antes disso a gente não tinha essa preocupação, a gente espirrava na rua. Hoje a gente já tem Lembra que a gente viu os japoneses fazendo isso, a gente achava eles todos muito noiados, e hoje a gente tem esse comportamento. A questão da higiene das mãos. Imagina quantos vírus respiratórios a gente não eliminou por causa disso. Né? Sim. E a notícia, só para a gente lembrar o que você acabou de falar, a notícia ontem, era de um senhor amarrado no posto de saúde. Você viu? A esposa levou ele corda amarrado para tomar vacina. Porque ele não queria, ele foi amarrado, saindo todos os jornais, o bichinho com a cordinha, coitado, e a mulher dele obrigando ele aí, coitado. Deixa eu te perguntar, a gente pode falar em teste, então, disponível em quanto tempo nas farmácias? Então, a gente espera e faz uma torcida para que chegue em fevereiro, ainda em fevereiro, no Carnaval. Mas eu acho difícil. Como você viu, são várias etapas. Todo mundo está correndo, eu sei que todo mundo vai fazer um esforço grande, mas na prática, assim, é difícil. Então, eu imagino que em março a gente já comece a ter as primeiras marcas, e aí, a partir de meados do mês, para abril, a gente já tenha isso de forma comum, frequente e bem distribuída em todo o território nacional. Mas aí eu tô com sintomas, Carlos, eu faço o quê? Eu espero quanto tempo? Testa na farmácia, eu preciso fazer quando para ele ser mais eficaz? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas não sabem. Quanto tempo? Cada situação você tem que observar o que a gente chama da janela imunológica, que é o tempo entre o vírus infectar a pessoa e ela começar a ter esse vírus se replicar e crescer no organismo. No caso do RT-PCR, ele detecta um pouco antes, 2 dias talvez. Por quê? Da infecção, porque ele tem o próprio vírus e ele vai detectar o material genético desse vírus, o RNA. Já o teste de antígeno e o autoteste, eles vão pegar o quê? A proteína que está sendo liberada pelo vírus. Então o vírus está existindo, está se multiplicando e ele vai liberar alguma coisa, que é essa proteína, o antígeno. Então a partir do 3º para 4º dia, você já conseguiria verificar. Se você já tem sintoma, provavelmente você já deveria testar. Tá? Porque é difícil a gente saber, você pode achar que foi no jantar de anteontem, mas você se esqueceu que no dia anterior você teve numa balada e nem se lembrou, tomou todas e não se lembrou. E esqueceu da máscara, né? Então... E até você ter o sintoma, você já está transmitindo ali há dias, né? Exato. Então, o importante é fazer. Se teve dúvida, deu negativo e você continua com dúvida, espera mais 2 dias e teste mais uma vez. Isso pode te dar essa certeza que você queria, né? Mas
o que eu diria é pelo menos esperar 3 dias, eu acho que é um tempo razoável para você fazer o teste. E a expectativa da Anvisa, por exemplo, você que já tem um entendimento maior nessa área, é de que mais ou menos quantas empresas peçam essa avaliação? A gente vai ter, então, uma diversidade de kits, né? De testes. Sim, eu imagino que, assim, até abril, a gente tenha uma solicitação de pelo menos umas 4 empresas nacionais, talvez 5, e mais outra meia dúzia de empresas estrangeiras, ou empresas que vão importar o kit já pronto para o Brasil. Então, imagino que seja assim um número de 10 a 12 produtos disponíveis no mercado. Isso pode variar, mas isso são os fabricantes e importadores tradicionais do mercado de diagnóstico, que são empresas sérias, que têm, obviamente, um passado a zelar e um futuro, na verdade, um futuro a zelar. Então, são empresas preocupadas com a qualidade, que vão querer trazer produtos bons e, obviamente, dar toda assistência para o consumidor, tanto em termos de informação na sua própria bula, instrução de uso, como através de site, vídeos, tutoriais e assim por diante. E é legal, Neila, porque todo mundo está se engajando nesse esforço para trazer informação. Esse projeto que eu faço parte, que é de aceleração de acesso ao diagnóstico, ele foi iniciado pela OMS, são grupos do mundo inteiro que estão trabalhando, desde a Fundação Bill e Melinda Gates, Unicef, muitos grupos importantes que estão reforçando o conceito de testar antecipadamente para começar a tratar, inclusive com medicamentos que estão surgindo cada vez mais eficazes para o coronavírus. E dentro desse esforço de comunicação, existem grupos aqui no Brasil de todas as áreas. Então, o próprio Ministério da Saúde está ajudando com o material que vai ser feito, a CBDL, as sociedades médicas, inclusive de laboratórios, e farmácias também. Então, a Abrafarma, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Abramed, que é a Associação de Laboratórios. Ou seja, é um esforço de todos, a SBAC, que é de análises clínicas, todo mundo quer, de alguma forma, promover esse acesso a uma informação de qualidade para que a população possa, sim, fazer um bom uso do teste, que não erre e que seja um processo de amadurecimento, né? É um processo de educação, de ética, de formação de valores. A gente tem visto de tudo aí, pessoas que... Os protestos no mundo inteiro, né? De pessoas se recusando a usar máscara, se recusando a tomar vacina e uma série de coisas que a gente tem visto por aí. Dentro dessa ética que está sendo construída coletivamente, Carlos, existe também uma preocupação com o descarte desse material, né? Porque existe a dúvida, mas aí a pessoa pega, joga no lixo. Quem está recolhendo o lixo pode pegar a Covid? Como é que é? Existe essa preocupação? Ou não... Não existe. Na própria resolução da Anvisa, ela fala que o fabricante tem que instruir sobre o correto descarte do seu dispositivo depois de uso. Então, na verdade, aí cada um vai dar a indicação, mas se você conseguir colocar já o dispositivo dentro de uma embalagem plástica, lacrar ou fechar bem, eu diria que já vai resolver. Mas, obviamente, isso vai variar de produto a produto e cada um vai indicar. O fato é que a quantidade da amostra ali naquele dispositivo é muito pequena. Então, você tem que tomar alguns cuidados no próprio ambiente domiciliar que você faz. Não vai fazer, se você está suspeito de estar com Covid, não é recomendável que você faça o teste com todo mundo te assistindo sem proteção. Óbvio que não. Você tem que fazer num lugar sozinho, faça o teste. Se der positivo, mantenha-se ainda em quarentena, inclusive em relação ao restante da família, mas deveria convidar a todos para que depois façam o seu próprio teste. Tá? E cada um descarta dentro de uma embalagem adequada para depois colocar. E dentro dessa dinâmica da burocracia ou da administração dos resultados, né? Isso não é uma coisa que vai fechar seu diagnóstico. Ah, deu positivo, então, ou deu negativo, eu posso viajar, eu posso usar isso como uma prova, eu posso usar isso no meu trabalho, Ele é um teste de triagem, então o objetivo dele é dar alerta. Ele não vai servir como um certificado para você tomar diversas atitudes, não. Ou seja, ele não é um passaporte que vai garantir sua livre entrada em todos os lugares. Ele é muito mais uma questão de autocontrole, autoconsciência, autoconhecimento, para aí sim você fazer ou não determinadas atividades.
As empresas podem sim usar. E aí, dentro do seu estabelecimento, se o funcionário precisa fazer lá alguma coisa, pode fazer um autoteste dentro da empresa. Mas sempre lembrando que ele é voluntário. Ninguém pode ser obrigado a fazê-lo. A pessoa que tem que querer. Né? Então, nesse sentido que é importante. Mas ele é, sem sombra de dúvida, uma forma muito mais rápida de você fazer isso e, permanecendo com dúvida, vá a um laboratório, vá a um posto de saúde, vá a uma farmácia. O profissional de saúde vai estar sempre lá para lhe dar a assistência necessária. E é legal que, por exemplo, os laboratórios estão, inclusive, querendo começar a oferecer uma informação, na verdade, para quem quiser e precisar, que possa ter acesso também a esse profissional do laboratório, para tirar alguma dúvida, e quem sabe até através de teleatendimento, uma coisa que eles estão avaliando, né, que poderia ser uma ajuda adicional. O mais bacana de ver é a mobilização que acontece diante de um problema tão grave, né? Quão rápido podem acontecer as coisas se todo mundo se junta. Você falou de uma grande rede de entidades médicas, de instituições que se unem para trazer essa solução para a humanidade. Isso aconteceu no mundo, os cientistas se juntaram e a vacina apareceu, o teste apareceu, o que é, o que não é, tem primo, tem irmão, a variante. É legal ver essa mobilização, saber o poder que as pessoas têm quando se unem. Não, em tempos recordes, né? Sim. E em tempos recordes. Então, a questão da vacina, a questão do teste. Normalmente, um processo de desenvolvimento de teste é de 3 anos, 3 a 4 anos. Aqui a gente fez em meses. O genoma do vírus, do SARS-CoV-2, foi descoberto lá em dezembro ou janeiro, na Ásia. Eles abriram o genoma e aí, a partir de fevereiro, você já começou a ter, primeiro, os testes de PCR e, na sequência, os testes de anticorpo que foram se aprimorando. Os primeiros testes eram bons? Eram razoáveis. Mas, à medida que eles foram sendo usados, a informação do mercado voltava. E é legal, por exemplo, a CBDR, e dentro desse contexto de cooperação, junto com a SBPC, a SBAC e a Abramed, que são as entidades de laboratório, nós formamos um grande consórcio, com 13 laboratórios públicos e privados aqui em 2020, exatamente para avaliar os produtos que estavam chegando. Então, a Anvisa fazia um registro emergencial, e muitos deles eram fabricantes que nós não conhecíamos, e à medida que eles chegavam ao mercado, a gente fazia uma avaliação de performance. E isso era uma informação legal para o mercado comprador, para a própria Anvisa, que usava para o que a gente chama de tecnovigilância, ou seja, vigilância pós-mercado, para ver performance, como está andando, e para a empresa era uma informação fantástica, porque ela tinha a realidade da vida real. Sim. E ela aprimorava a sua produção, o processo produtivo, e o novo lote já chegava muito melhor. Então, esse feedback permanente, ele retroalimentou todo o sistema, funcionando muito bem. Né? E a gente teve mais de 16 mil amostras de pacientes brasileiros avaliados. Isso virou, inclusive, um paper internacional muito legal, que vai sair logo, logo. Eu acho que você deve se sentir, apesar de toda a tristeza que existe numa pandemia, eu acho que você deve se sentir orgulhoso de fazer parte desse processo, desse avanço tecnológico, dessa mobilização. E o que virou a sua vida desde que essa pandemia começou? Tá um pouco de pernas para o ar, na verdade. E eu tenho me esforçado exatamente para quê? Para aproveitar de forma positiva a oportunidade. Por quê? O valor do diagnóstico nunca ficou tão claro para as pessoas como agora. Uhum. Você sair na rua, pegar um ônibus e você perguntar, a senhora sabe o que é um RT-PCR? E a pessoa fala, sei, é aquele do cotonete, não sei o quê. Então, já tem uma noção. Então, saber da importância, eu preciso me testar. Por mais doloroso que seja ver fila em posto de saúde, farmácia, laboratório, é uma vitória. Você sabe que as pessoas perceberam a importância daquela informação para seguir o rumo de uma vida saudável. Ou seja, elas sabem que é fundamental elas saberem o quanto antes se tem ou não um problema. Vai ser ruim ter o problema? Claro que vai ser. Mas você pode encará-lo e buscar saídas. Isso vale para o Covid, vale para o câncer,
vale para uma série de outras situações. Para tudo, né? Para tudo. Para diabetes, para HIV, para tudo que você falou aí. Exato. Você monitorar e ter recurso para isso é muito importante. Exato. E o SUS, nesse sentido, tem muitas boas oportunidades, tem muita coisa que está lá à disposição e a gente às vezes nem sabe. Então, é fazer um uso consciente, adequado, para exatamente aproveitar ao máximo e melhorar a saúde da população, né? O caso do câncer é um bom exemplo. Sabe, você tem hoje muitos tratamentos já incorporados no SUS ou mesmo nos sistemas de saúde suplementar que estão aí à disposição e conseguem curar, né? Desde que descoberto a tempo. E está aí o papel do diagnóstico. Eu sou fã do SUS, eu sou apaixonada pelo SUS. Você teve Covid? Não, você acredita? Até agora não. E olha que eu tenho circulado. Hoje eu estava em Curitiba. Então, vou a Brasília com bastante frequência. Obviamente, tomo os cuidados, uso máscara, higienizo as mãos, mantenho uma certa distância, mas até agora fui abençoado, porque realmente não tive Covid, né? Em casa já, meu filho já teve. Não é automático não, é porque não teve mesmo. Não, eu faço testes periodicamente, né? Faço bastante, e até agora não, nada foi detectado. Maravilha. Interessante, né? Vou fazer uma matéria sobre o homem que não pegou Covid. Tá no meio da história, mas não pegou. Pois Maravilha. Olha, eu fico muito feliz com essa conversa. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem disso, porque quando o teste chegar, as pessoas já vão ter mais consciência do que é, como usar. Espero que ele chegue num valor acessível, que as pessoas possam ter essa condição de facilitar o processo, como você mostrou pra gente. Eu queria que eu acho que a principal mensagem que você deixou aqui, além de esclarecer sobre o teste, foi esse olhar que você teve sobre como a gente tem que encarar esse momento e essa ferramenta que a gente vai ter nas mãos. Nada foi mais glorioso do que você passar pra gente a visão do autocuidado. Porque essa coisa do teste, a gente vive muito a questão do medo, né? Tá, não tá, né? Vou passar, não vou passar, vou sofrer, não vou sofrer. Mas esse aprendizado, olhando pelo lado positivo, da gente cuidar mais da nossa saúde, eu tenho certeza que as pessoas hoje estão mais preocupadas com a saúde, porque elas descobriram que existe algo que pode tirar a vida do dia para a noite. Sim. Se não tirou a minha, tirou do meu amigo, tirou do meu artista, tirou de alguém da minha família que eu conheço. Hoje eu conheço várias pessoas que hoje estão gripadas, que estão com Covid, estão com gripe. Então essa mensagem do autocuidado é uma coisa que a gente vai levar para toda a vida. Eu queria agradecer muito a sua participação. E queria saber se você acha relevante deixar mais alguma mensagem para quem está vivendo esse momento agora. De cuidado, né? Eu acho que é importante lembrar que a pandemia, infelizmente, ela veio, ela devastou famílias, como você falou, todos perderam um ente querido, sofreram, muitos conseguiram se recuperar, mas de fato ela marcou. Ela mudou muitos hábitos, ela vai ter, na verdade, alguns impactos que hoje a gente não tem ainda noção. Isso na educação, imagina o que vai significar na vida de tantos jovens que não conseguiram acompanhar direito o mínimo da grade curricular. E é uma pena, a gente não sabe, mas vai ser um impacto futuro. A questão de saúde mesmo, muitas pessoas que deixaram de fazer o acompanhamento, o monitoramento de doenças crônicas, que vão ter o seu preço ali na frente, elas vão cobrar um preço talvez alto. Então, a primeira coisa, não deixem de retomar os hábitos de exames rotineiros, de verificação, principalmente nessas doenças graves que você pode evitar com um monitoramento antecipado. Então, isso é muito importante. E esse novo olhar da saúde ao invés da doença, a busca do autocuidado, ele vale para tudo. Então, mudança de hábito de vida, praticar mais esporte, valorizar o que você tem ao seu redor. A gente acho que aprendeu bastante, né? A questão da liberdade, de tomar um chopp num barzinho na esquina, isso, poxa, todo mundo sofreu sem isso durante um bom tempo. Então, a gente hoje aproveita. Ir no mar, aproveitar a praia. Coisas simples, mas que podem fazer muito até para o bem-estar da própria pessoa. Mas o principal é olhar para frente com esperança,
e lembrar que a pandemia vai embora, mas outras virão. Então, vamos aproveitar todo o aprendizado e todo esse trabalho conjunto com as várias entidades, com a organização da sociedade civil, para exatamente trabalhar para um futuro melhor e de forma mais inteligente até do que a gente tem feito até hoje. Maravilha. Obrigada, presidente. Pode esperar que seu contato vai ficar marcado. Vou te chamar muitas vezes para você nos dar aulas e dicas, tá? Trocar ideias. E vou indicar você para uma matéria Obrigado. fantástico, viu? O cara que nunca pegou Covid. Um beijo no seu coração. Obrigada, Tchau, saúde. tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Essa live vai Tchau. ficar gravada, tá? Vocês podem assistir e mandar para quem quiser que precisa desse assunto, tá? Obrigada, pessoal. Beijão.